Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma guerreira. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de Atlânticos, o lançamento da Solis Gali lá na Amazon. Vou deixar aqui no box de informações o link para vocês conferirem um pouco mais sobre o livro. Ele está disponível tanto em e-book quanto livro físico para compra e para aluguel, no caso do e-book. E assim, eu fiquei bem empolgada quando a autora me apresentou a história. Inclusive a Solis foi maravilhosa na forma de apresentar a história, ela já me instigou ali no e-mail de contato e eu fiquei completamente apaixonada pela Artemis, que é a protagonista. Foi uma personagem assim que eu me identifiquei sem sequer ter lido nada sobre ela e assim me deu muita vontade, muita curiosidade em conhecer a história. Além da protagonista, um ponto que me interessou bastante na leitura de Atlânticos é a mitologia, né? Ele vai carregar a mitologia grega, que pra mim é a mitologia mais legal, eu gosto muito, é a minha favorita, eu sempre tenho curiosidade em coisas, né, que vão trazer essa mitologia. E além da mitologia grega, a história ela também vai se basear no mito de Atlântida, que é um outro mito, gente, que eu gosto bastante. Eu já li muita coisa sobre, já assisti muito filme, tem muita história ficcional sobre Atlântida, que se você não sabe, é a cidade submersa. Existe uma lenda, né, muito antiga, que na verdade já foi aí mergulhada, pesquisada, trabalhada. Muitas pessoas foram tentar descobrir se essa lenda de fato era uma lenda, se era um fato histórico. Não tem nenhuma comprovação sobre um lado ou sobre outro, mas basicamente Atlântida é uma cidade que foi submersa no oceano após uma guerra contra Atenas. É dela que a gente tem vários mitos, né, de super-heróis que tem ali o poder da água, que tem até a própria ideia do Poseidon, vem muito de Atlântida. E nessa trama a gente vai conhecer Atlântida ali nos Ouros. A trama ela é baseada então nos escritos de Platão. Então a Solis ela leu bastante para desenvolver uma história fictícia com base ali nos escritos oficiais, né, e reais que o Platão deixou. A trama começa ali meio que numa universidade, tem vários pesquisadores e a gente vai ter o foco em um professor específico que vai fazer alusão a Platão. E ele vai receber algumas arcas do Egito com alguns escritos. Esses escritos, no caso, seriam o que teriam inspirado Platão a escrever os diálogos de Timeu e Crítias, que ele deixou aí ainda inacabados, né? E é com base nesses diálogos que o Platão vai escrever que a história vai se desenrolar. Então, quando ele começa a ler esses pergaminhos, essa história vai sendo contada pra gente. A trama começa a se desenvolver ali no hipódromo, onde tá tendo uma corrida de cavalos. E tem um cavalo que está se destacando, né? Um cavaleiro ali, que é completamente distinto, porque ninguém conhece ele, ninguém entende muito bem o que é que tá acontecendo. O favorito a ganhar a corrida seria Apolo, que é o noivo da filha mais velha do rei de Atlântida, Pandora. E ela tá completamente indignada, porque tem um cara aleatório ganhando a corrida. Quando nessa corrida é vencida por este homem, ela acaba descobrindo que esse homem é, na verdade, Artemis, que é a sua irmã caçula. Artemis, ela cresceu ali, né, filha do rei, com todos os privilégios da realeza, mas ela nunca concordou com muitas coisas que acontecem ali em Atlântida, especialmente com relação à segregação feminina, né, ao fato de que mulheres nascem ali como um produto do pai e deixam de ser um produto do pai para se tornar um produto do marido. Então ela quebra todas as regras ao ir para essa competição e ela acaba também estourando ali a paciência do pai dela para com ela, já que não é a primeira vez que ela apronta das dela. E agora Artemis acaba sendo exilada, ela é enviada para um lugar de Atlântida que é conhecido como um lugar meio mágico, meio mítico, onde ninguém sabe muito bem as coisas que acontecem, tem toda, né, uma coisa ali em volta daquilo que alguns não acreditam, outros acreditam, mas o fato é que ela chega lá e ela é seguida por Dorian, que é um primo dela, chefe ali do exército do rei e que é secretamente apaixonado por Artemis. Então ele completamente discorda dessa ideia do rei e ele segue ela até lá. E a gente vai ver, né, esse desenvolvimento da trama da Artemis chegando lá, dela percebendo que talvez até tenha sido uma chance para ela amadurecer, para ela se ver ali longe dos olhos de todo aquele reino, de todas as pessoas que julgavam ela, dela crescer de maneira assim mais particular. No entanto, quando eles chegam lá, eles acabam percebendo que tudo aquilo que rodeava, que acreditavam-se que era mentira, que eram mitos, na verdade existem, e ela vai ter que lidar com diversas problemáticas enquanto tenta se reconhecer. Enquanto isso, lá no reino de Atlântida, Pandora e Apolo estão à beira do casamento e eles têm alguns planos para com o rei. Apolo, ao se casar, né, com Pandora, que é a herdeira ali do trono, ele vai se tornar o rei futuramente e ele, Pandora, tem muitas ideias sobre o que fazer com o reino, sobre como, né, reestruturar tudo aquilo ali. No entanto, o exílio de Artemis acaba trazendo, né, alguns malefícios
malefícios. E a gente vai perceber que esse reino, no geral, ele já estava meio que balançando, já estava em guerra com alguns outros reinos, com algumas outras províncias. É bem interessante porque o começo da trama vai focar muito no crescimento desses personagens, né? A gente vai conhecer bastante da Artemis, a gente vai conhecer bastante da construção de história dela, dessa mudança, da virada de página, das coisas que vão acontecendo com ela. Também bastante da Pandora, né? Das questões que ela carrega, de quem ela é de verdade, porque em diversos momentos ela vai ludibriando a gente ao longo da trama, e eu achei isso um ponto bem interessante. E essa construção familiar, ela é bem o que a gente espera desse tipo de mitologia, sabe? É uma família que tem vários segredos, várias coisas que vão sendo reveladas, as relações, né, entre eles ali são bem tempestuosas, tem muitos medos, muitas invejas, então são várias coisas que vão acontecendo ao longo da trama, até que ela vai culminar na segunda parte, que vai trazer uma guerra. E o interessante é que a autora, ela se baseou em duas guerras que realmente aconteceram há muitos anos atrás, que foram as guerras de Salamina e as guerras de Termópilas, para criar toda essa história, todo esse embasamento. E essa parte da guerra, ela, além de ser uma coisa física, né, de ser de fato uma situação que está acontecendo ali dentro da trama, ela também vai marcar uma guerra pessoal dos personagens. É o momento em que eles estão passando por mudanças. É muito interessante que a autora, ao longo de todo o livro, ela vai trazer essas alusões a coisas que estão acontecendo de maneira física ali na história, para mudanças que estão acontecendo internamente nos personagens. Então, situações que vão acontecendo na trama querem dizer muito mais do que estão dizendo de fato. E eu achei isso um ponto muito legal da história, sabe? Da gente conseguir enxergar além do que a gente está lendo, da gente conseguir sentir mais da trama. No prefácio, a autora conta pra gente que ela demorou 10 anos pra construir essa história. Então, escrever uma história em 10 anos, né? Você percebe o trabalho de pesquisa, como ela conseguiu encaixar a parte ficcional que ela estava criando dentro das histórias que já tinham prontas, dentro dos escritos de Platão, né? De como ela conseguiu levar tudo isso de uma maneira muito coerente. E coerência é uma coisa que a gente encontra bastante dentro dessa história. Esse é um tipo de trama muito aprofundada, com bastantes personagens, né? A gente vai conhecer bastante da estrutura dos reinos no passado, de como era toda a questão dos reis, né? Dos servos, dos exércitos, então isso é bem detalhado. E eu particularmente estava com um pouco de medo, porque quando tem tanto detalhamento assim, eu fico meio confusa e a leitura acaba não fluindo tanto, mas eu fui surpreendida já assim no capítulo 3, eu estava completamente dada, completamente rendida pela história, assim, lendo numa velocidade que eu nem mesmo estava acreditando, porque você fica numa ânsia de conhecer mais. Tem o romance entre o Dorian e a Artemis, que você fica naquela de será que existe, será que não existe? Tem algumas questões que vão se enredando ali, que vai fazendo com que você fique duvidosa sobre o que você está desejando para os personagens, e eu achei isso muito interessante. E é um livro que você sente parte dele, sabe? Você sente parte das escolhas dos personagens. Então, pra mim, que gosto bastante tanto da mitologia grega quanto do mito de Atlântida, eu fiquei muito mergulhada na trama. E eu amei muito, 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 assim, o crescimento da Artemis ao longo da história, sabe? De como ela deixou de ser a princesinha, de como ela foi lutando pelos seus ideais, de como ela luta contra si mesma em diversos momentos da história, e de como o livro, ele deixa de ser, né, sobre tudo aquilo, e é sobre ela, mas ao mesmo tempo, por ser sobre ela, é sobre toda essa mitologia, é sobre toda essa história. Então eu acho que a Soliés, ela fez assim com maestria. Foram 10 anos muito bem colocados em páginas, então parabéns. E assim, se você ama histórias que vão abordar mitologia, né, que vão trazer esse ar fantástico, eu acho que você vai gostar bastante dessa leitura. E se você nunca leu nada desse tipo, eu acho que é uma ótima maneira de começar, porque assim, gente, eu gostei demais. Eu acho que ela foi muito mestre em falar sobre tudo o que ela falou. Me conta aqui se você ficou interessado em ler Atlânticos, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aí no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada do que eu posto por aqui. Lembra que o link do livro tá aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!